Fala galera, nós estamos começando aqui mais um episódio do Prevcast e o episódio de hoje sou eu que estarei aqui à mesa com a palavra. Está comigo somente ele, mais do que ele, não só ele, eu também tô. Maurício Coutinho, é isso aí, Hoje é Maurício. só a gente, né? Só Hoje vai ser a gente, gente, só a brother. gente, sem convidado. Gente, a gente queria botar aqui umas coisas em cima da mesa, sabe? Mas aí a gente desistiu porque acho que ainda a gente ainda não fala muito sobre, com leveza, sobre o nosso segmento, né, Maurício? Você veio aí com uma jornada que eu achei o máximo. O debate que rolou. Essa semana, nós estamos gravando na semana que aconteceu o debate. Se você não viu, é só procurar lá na Previland que você vai achar. Que você fez sobre Previdência 4.0. É, Maurício, bora falar bora. sobre Previdência 4.0. Cara, a gente fez o debate, foi muito bom. Cara, uma Previdência 4.0, qual é a lógica disso? O Devani, ele tem uma frase, né, que a gente já falou em alguns outros podcasts, que é o seguinte: o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. Então, o 4.0 é justamente olhar para o que a gente está vivendo e olhar o que pode acontecer daqui para frente, o que está acontecendo e o que a gente tem que olhar, né? Qual é a atenção que a gente tem que dar para alguns pontos para que a gente consiga ter êxito nesse passo que a gente quer dar daqui para frente. Então, a ideia da Previdência 4.0 é falar sobre esse ponto de inflexão mesmo, dessa catapulta que a gente, puta, daqui para, se a gente mexer, a gente vai chegar num patamar, né? Sem perder o que a gente já faz muito bem, que é essa parte toda Sim, operacional, sim. né? Que é importante dizer isso, né? Que isso joga muito a nosso favor, né? Décadas pagando rendas continuadas para participantes. Então a Previdência 4.0 basicamente é falar sobre isso. Então o que a gente fez? A gente fez uma conversa que a gente falou sobre esses pontos, né? Partindo desse ponto de inflexão. Desses pontos que a gente eles não são estranhos para a gente, todo mundo sabe o que são eles, mas a gente não tem hoje, dentro de um fundo de pensão, uma dedicação estratégica, tática e operacional para eles. Sim, Até tem, concordo. É. mas é uma coisa ainda assim, tipo, não, e quem mexe com dados? Puta, é aquele cara lá. É. Tipo assim, sabe assim, a coisa tá solta, sabe? Não está desenhada, você muitas das vezes fica um tanto quanto perdido. É justamente o que você falou. Quem mexe com dados é aquele cara lá, porque ele em algum momento saiu um pouquinho dali do movimento que ele fazia, ou que Uhum. alguém com algum olhar um Sim. pouco mais sensível percebeu ali alguma habilidade dele. Né? Porque o projeto, ele muitas vezes ele acontece, mas eu percebo que não é uma. Aquilo não está comprado por todo mundo, Aham, como outros projetos acabam ficando, sabe? O que eu acho que a gente precisa se desapegar é da maneira que a gente. Eu percebo que alguns projetos ou algumas ações internamente elas acabam, quando elas reverberam internamente, aham. aquilo acaba tendo ele acaba ficando mais palatável para uma questão de êxito para dentro, né? Ou seja, puta, fizemos um trabalho excepcional no nosso relatório anual, É, ficou lindo. Tipo assim, é é, uma galera que trabalha em cima daquilo. sim. Muita Mas, gente mas envolvida. cara, tipo, sabe? Mas é pra dentro. Assim. E é o tipo de comunicação que você ia falar, eu acho que eu vou acabar te emendando aqui. É o tipo de comunicação que ela é para dentro, ok? E aí, muitas das vezes, esse olhar para formatar Uhum, esse relatório é. tem um olhar para dentro e como é que chega para o É participante na hora que exato. ele pega. E ninguém olha pra saber se aquilo tá É, sendo entendido. Então, assim, está sendo compreendido, que eu, tipo, eu, eu vi um cara. Cara, esse podcast só nosso vai ser vai ser completamente delícia, não. bagunçado. 30 horas. 30 horas de podcast. Não. O, o,
Eu vi um cara, um guitarrista, chama Rodrigo Suricato. Ah, Ele é um cara, ele é o vocalista do Barão Vermelho. aham, E ele falou uma parada que eu achei muito legal, assim. Ele falou, cara, eu, por muitos anos da minha vida, ficava fazendo música pra aham, agradar meia dúzia de músico foda que eu conhecia pra aham, ter o crivo desses caras. sim, No dia que eu entendi que eu falei, cara, eu não preciso agradar esses caras, eu preciso agradar os caras, os caras que não me conhecem. aham, Então, assim, é um pouco de como a gente atua, assim. Eu percebo que a gente acaba fazendo muita coisa para nós mesmos sim, e a gente sabe do potencial que, pô, assim, não é isso que está na mesa. Eu acho que o nosso mercado é um mercado, pelo nível de regulação que a gente tem, isso traz uma competência para o corpo operacional, assim, de uma maneira sim, geral, tipo, muito elevada. concordo. Só que a gente fica muito na bolha. A gente fica fazendo muita coisa na bolha, sabe? Ah, porque eu tô. Então, assim, a gente precisa olhar o que, que a gente de fato precisa mexer para que o jogo comece a mudar a nosso favor, assim, sabe? Então, o debate foi muito em cima disso, assim, nos pontos que a gente levou para lá, né? Que são pontos que nem todas as entidades estão no mesmo momento de Sim, expansão, por exemplo, mas são pontos que são sensíveis porque é uma coisa que pode deixar muita entidade pelo caminho, na minha opinião. pode. Pode. Eu concordo com você, acho que eh, dentro das entidades, talvez, engraçado que o que você acabou de dizer, e aí você fez uma analogia aí ao guitarrista, né? Para quem eu quero atender, que público eu quero Sim. atacar, Uhum. né? E analisar isso é estudar o público, é estudar como é que ele está ali, porque hoje a comunicação, o investimento, o custo faz para chegar à previdência até lá ao participante, Sim, sim. né? É altíssimo, cara. É, e como a gente quebra essa barreira? Como é que a gente de fato consegue fazer com que a nossa previdência, cujo nós somos expert naquilo que Sim. fazemos, Uhum, uhum. temos realmente conhecimento, temos bagagem, como é que ela vai chegar ao participante, a esse público, ora identificado, e precisa ser Sim. lido, ler a É, persona dele. o, 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 o primeiro ponto que eu levei é sobre isso, é sobre conhecimento, sobre dado, né? Se a gente parar para analisar uma base de dados de um fundo de pensão, cara, a gente tem absolutamente tudo da vida de uma pessoa. E dado é petróleo hoje. A Hoje é. gente sabe quando o cara nasceu, onde ele mora, se tem filho, se casou, se teve aumento salarial, se mudou. Então, assim, sabe a profissão do cara, muitas vezes. Sim, Então, assim, por vários motivos, né? E a gente tem uma jornada de 30 e poucos anos com o cara ali para oferecer um produto. Às vezes dois, tem o empréstimo. Então, assim, eu acho que a gama de oportunidade que a gente tem de entender, né, esses dados, por exemplo, existe uma coisa que sei lá, o Globo.com faz, aham, que eles chamam de match de base. Se você entrar no site do Serasa lá, você vai ver uma porrada de serviço que o ah, Serasa oferece em cima de dados. sim, Então você consegue descobrir, por exemplo, fazendo match de base de dados do Globo.com sei lá, com a Ford, se descobre quem acessa o Globo.com que compra Ford, sim, por exemplo. Se descobre quem gosta, se descobre se o cara está cadastrado numa agência de viagens. Você descobre se o cara está. Então, assim, existem mecanismos sim, que a gente conseguiria fazer com dados que a gente conseguiria, por exemplo, pendurar. Não estou falando de vender, eu estou falando de pendurar oportunidades de produto através de novas possibilidades sim, para esses caras, para falar assim, cara, esse meu produto aqui você vai ter isso aqui, né? E aí, puta, aí a gente pode pensar em marketplace, a gente pode pensar em
health tech, pode pensar em insurtech, pode pensar em uma série de coisas que a gente conseguiria pendurar ali na área logada do participante, que ele teria Aham. produtos para ele, direcionados para ele. Isso só analisando base de dados e fazendo média de base. E, além disso, tem a questão do entendimento mesmo da base, do tipo, quem são esses caras que estão aqui hoje na minha entidade? Tem mais velho, tem mais novo, moram no Rio, moram em São Paulo, porque tem muita entidade que tem, por exemplo, chão de fábrica, Sim. que é uma fábrica que está ali numa região específica, né? Então, você tem que, sei lá, a gente entrevistou recentemente o Edécio, Sim. presidente da Valia. A Valia tem lá, sei lá, as minas em lugares, em Itabira, né? Quantos participantes da Valia hoje estão em Itabira? O que acontece em Itabira? Sabe assim? Tipo assim, o que a gente poderia fazer por eles? Sim. Esse é o tipo de coisa que eu tô querendo dizer. Não se resume a sistema. Solução para se aproximar de... Cara, não. Não se resume a você ter um bom sistema. Não, a solução, eu acho assim, puta, essa parada de sistema porque é o que eu faço, né? Aham. Então, isso fica muito claro, porque disso tudo que eu estava falando, assim, você entende, né, o teu dado, né, na minha cabeça, né? Você entende quem são esses caras, e aí, em cima disso, você começa a achar as tuas soluções. Sim. No momento que você fala assim, puta, a gente precisa solucionar isso aqui para essa turma, mas aí você já está entendendo quem são esses caras e tudo mais. Quando você fala que, puta, vamos solucionar isso aqui, a gente ficou absorvendo informação de que a solução era um sistema. Isso. Eu tô com uma solução aqui de face match, eu tô com uma solução, calma aí, você tá com uma ferramenta. A solução, quem sabe, é a entidade. É isso. Eu quero solucionar o problema ABC para cá. E nessa solução, perpassa você ter que ter um sistema. Pode perpassar você ter que ter um sistema. E aí o que eu percebo é o seguinte: não, a gente quer fazer aqui um processo, melhorar, não sei o que, a gente vai trocar o nosso RP. Essa é clássica. Vamos trocar o nosso RP. Aí eu falo, gente, calma. Por que você quer trocar o seu RP? Porque o meu RP, ele tem um problema, sei lá, de lentidão. Mas tem muito também a descontinuidade do próprio ERP, né? Também. Aí não tem situações, jeito. Tô falando aqui, porque assim, porque tem o hype de querer trocar o RP. Tem. Pô, o cara trocou o RP, o cara tá usando o RP XPTO, pô, eu vou nele também, porque ele tá fazendo isso. Não tem nada a ver, entendeu? Então, assim, eu acho que o RP, trocar um RP, a gente tem que botar na balança o seguinte, cara, todos os RPs, gente, corte, esse vai dar corte. Todos os ERPs do segmento de previdência funcionam e estão validados. Eles estão rodando há minimamente 20 anos. Ok. Tá? Então, assim, se eu tenho um plano lá, um BDzão de 70 e pouco, 80 e pouco, que roda e está pagando os benefícios, porque eu tô falando do para trás-mente, porque a gente está falando de ação judicial, a gente está falando de uma regulação que mudou, coisas muito específicas. Essas implantações, a turma que participou sabe que não foi simples, foi doído. Então, você mexer nesse vespeiro, nessa caixa de Pandora, é complexo. Sim. E o que a entidade quer? Quando ela fala que ela quer trocar o RP, muitas vezes é por conta das novas demandas. Sim. Eu preciso integrar com isso, com o CRM, eu preciso integrar com isso aqui. Então, assim, beleza, estamos alinhados. Puta, eu tenho problema com essa turma que está rodando no BD, no CRM? Ou eu quero atender o cara no aplicativo, eu preciso... Então, entende? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, faz sentido trocar o RP de uma coisa que já está validada, funcionando, que está encaixada já há décadas? Para mim, não. Agora, faz sentido eu ter esse mesmo sistema para rodar planos novos numa nova demanda de participante? Para mim também não. Maurício, eu vou ter que ter 2 sistemas? Vai ter que ter 2 sistemas. O teu próprio fornecedor pode ter um sistema mais leve, onde você consiga rodar isso. E aí, gente, eu estou falando de ticket, de grana. Esse sistema ele resolve um problema X, esse sistema resolve um problema Y. Sim. Então, assim,
eles não podem custar a mesma coisa mesmo, na minha cabeça. Então, quando a gente fala que a solução, se a sua solução passa por um RP que tem que fazer um monte de cambalhota que esse antigão não precisava fazer, Uhum. você vai ter que catar outro sistema para fazer isso, tá tudo certo. Não tem problema nisso. Ah, mas a gente quer ter um sistema só, tá, para quê? Tudo bem, faz sentido ter um sistema, é melhor? É, mas cara, o custo de você trocar isso aqui para fazer O isso, histórico, né? Se a gente fala, cara, muitas para das todo vezes é mundo. aquele. Para todo mundo, para o cara que não participou daquilo, para o cara que não é daquela área. Chega num dado momento que, assim, a gente está falando de conversão de dados, o cara olha para aquele dado ali, alguém tem que falar o seguinte, esse dado aqui, eu levo para o sistema novo ou eu jogo fora? O cara que vai tomar essa decisão, muitas vezes, não tem a Não menor tem ideia, não foi ele que não fez aquilo, ele não sabe. sabe nem da onde veio aquilo. Concordo. Então, assim, é um vespeiro que eu sempre alerto a pensar 3 vezes, 10 vezes antes de se mexer. Então, isso é um ponto do lance do RP. E a outra coisa que eu falo sempre que solução no sistema é que a solução é o que você quer resolver. O sistema é o que vai te ajudar a fazer aquilo que você está querendo resolver, que Sim. pode ser um pedaço. Sim. Ah, eu quero melhorar o meu recadastramento, por exemplo. Cara, o teu recadastramento, ele vai precisar de uma ferramenta de recadastramento, que é um sistema. Mas a solução do recadastramento é você comunicar o cara, é você isso. comunicar, aí voltando à parte de dados, puta, comunicar certo. Não adianta tu mandar a dancinha do TikTok pro meu pai, É. mas adianta mandar para minha Não filha. vai gerar resultado. Tem que saber que público é esse e que tipo de material você vai estar enviando. Exatamente. Que É tipo isso. de funil de consumo você está fazendo em cima daquela Sim. comunicação? Ou seja, você está fazendo aquela comunicação para quê? Para captar alguém. Você está fazendo aquela comunicação para quê? Para tua marca ser lembrada, né? Porque tem esse ponto. O pessoal está querendo trazer participantes novos para planos novos. Cara, temos que comunicar marca. Isso gera custo. Isso gera custo. Esse lance do custo, diante do momento que a gente está passando, é a próxima palavra da mesa. E tem um detalhe, deixa eu fazer também dar uma de editor aqui, dar um corte. Você falou sobre o custo, nem sempre o sistema, a gente tem muita mudança de dirigente. Tem dirigente que vai para um lado, vem para o outro, e passou, às vezes, por um sistema ou gestor, colaboradores, e fala, não, esse sistema rodava muito bem lá na minha entidade, rodava muito bem. Qualquer um que tenha Sim. passado ou vivenciado uma experiência com o sistema, Sim. né, e fala, e você acha que isso vai caber dentro acontecer na outra. Nem sempre. Nem Não. sempre não. Na verdade, não acontece. Se a gente for prático, né, em dizer a verdade, é que não vai acontecer essa mudança de sistema, você Sim. achar que... Sim. Cara, o sistema, esse teu exemplo é ótimo. que isso é o que rola acontece pra com a caramba. turma. Muito, Não, rodava bem pra São caramba. duas coisas. Eu acho Não, assim, às vezes o problema não é do sistema, às vezes o cara tá pau da vida com o relacionamento com o fornecedor. Aí o fornecedor não responde, ou respondeu errado, ou fez alguma cagada. Aí o cara fala, não, porque esse fornecedor aqui... Mas, cara, não tem nada a ver com o sistema. Nada a ver. Tem nada a ver. O sistema tá lá rodando bonitinho. Se você for olhar, o sistema tá, tá lindo. E aí, cara, o que acontece? Isso que você falou é muito complexo, porque o mesmo... o fato dele estar rodando numa entidade X, que tem, sei lá, 10 mil participantes, em um plano, não significa que ele vai rodar bem numa entidade que tem 120 mil participantes com 7 planos. Verdade. Numa outra entidade que tem não sei quantos planos, com não sei quantos... Porque são dispositivos diferentes no sistema. Por quê? Porque o regulamento é diferente. Isso aí. Então, assim, é a mesma coisa, mas é diferente. Entendeu? É isso. Então, assim, por isso que eu falo, tem que ter cuidado para mexer num negócio que está funcionando há décadas. Sim. Cara, é complexo fazer isso. É complexo. Eu acho que, sobretudo, Maurício, uma das coisas que você trouxe também no debate, eu achei importante, é olhar para a experiência do participante. Sim. Como é que ele vai viver se está dando certo. Ali você vai mudar a experiência dele,
numa migração sistêmica, se torna às vezes tão traumática, É, tão problemática, é. que você pode ter uma entidade aí com anos de história, sempre fazendo tudo correto, fazendo o melhor, entregando, mas naquele momento aconteceu a migração sistêmica e acaba respingando o nosso participante assistido. Esse lance da experiência participante, que é um dos pontos do debate que a gente trouxe, que afeta diretamente essa parada do sistema, ele é um bom ponto, porque o BO que um sistema desse tamanho, de um RP desse, resolve é um BO complexo. Sim. Para quem é do mercado há mais tempo, vai lembrar das entidades que rodavam, não sei se você deve ter pegado isso, de rodar a folha no patrocinador. Sim. Era tudo sim, segregado. Sim. Então, esses sistemas que estão aí, eles tiveram muito êxito. Sim. De pegar essa porra toda e falar assim, cara, agora isso roda num lugar só, numa base de dados da entidade. Esse foi o gol desses sistemas. Só que é o que você falou, experiência, não se falava em participante. Sim. Agora a gente tem a variável experiência do participante. Eu não preciso trocar esse cara para melhorar a experiência do participante. Se eu troco esse cara que resolveu esse problemão por conta da experiência do participante, eu tô indo pelo caminho errado. É isso. Isso eu tenho certeza. É isso. E aí, entra o que você falou. Aí, por conta desse cara aqui, que tá lá na cozinha, funcionando bonitinho, eu vou botar um sistema novo que tem uma experiência do participante melhor, mas esse cara aqui vai ser afetado. E isso aqui pode afetar a experiência do cara. E aí eu não tô falando da experiência do cara tateado. Eu tô falando da experiência dele ver uma informação errada. Dele ver uma informação que era de um jeito, agora tá de outro, aquilo gera uma confusão nele. Enfim, aí a gente pode ficar aqui até amanhã. Mas a experiência do participante, aliada a essa questão da solução no sistema, é uma coisa que passa muito junto. Sim. Por quê? A experiência do participante, ela está muito mais ligada e aí voltando aqui, é porque é tudo muito interligado. A questão do dado que eu falei, que é o seguinte: se eu estou trocando o meu RP porque eu estou colocando um outro que tem uma experiência do participante digital. Beleza. Por que você acha que o participante está com uma experiência ruim? Você perguntou para ele? Não, a gente sabe, mas sabe como? A gente está aqui com quantos? Compara com o banco. Porque o app da minha... a comparação vem assim, não, é que eu vejo porque que é tudo no celular. Não, beleza, estamos alinhados. Agora, mas isso aqui faz sentido para a minha massa? É isso. Você perguntou para eles? Eles querem um aplicativo? Porque tem entidade que fez pesquisa e descobriu que os participantes deletavam o aplicativo da entidade porque não acessavam. O cara não tem espaço. Aí ele tá lá, pum. Ele entra uma vez no mês para ver o contra-cheque. Né? Eu mesmo tenho um monte de aplicativo aqui que se eu me dedicar aqui, eu vou sair apagando uma meia dúzia. O cara apaga. O cara não tem espaço, ele tá travando. Qual que ele vai apagar? O do iFood ou da entidade fechada de previdência complementar? Porra. Verdade. Entendeu? Então, assim, pesquisa, cara. A gente precisa entrar na mente dos caras para conseguir criar as soluções que a gente precisa de fato criar. Assim, vamos ouvir o que os participantes acham do nosso produto. Porque mundialmente a gente está vendo a galera debruçada em rediscutir o modelo de contribuição definida. Sim. Por quê? Está acabando dinheiro e a turma está vivendo muito. É isso. Estados Unidos está a parte de segurança da financeira na terceira idade, nos 60 a mais, é o que está se falando agora. Por quê? Porque os caras estão tão fragilizados financeiramente. Então, assim, se você ouviu... Eu não estou falando que a gente tem isso, que eu acho que pode ter. Mas, se a gente ouvir esses caras no âmago do desejo do cara, você pode ter surpresas de soluções que você precisa dar para essa turma que não estão nem na mesa.
Só que a gente precisa ouvir os caras. E, de novo, a gente tem uma base de dados muito rica. A gente precisa ouvir os caras para criar as soluções, para aí sim identificar se o sistema. Eu estou falando sistema, mas assim, sistema leia as sistemáticas, né, as operações e tudo mais. Se a gente está trabalhando da forma certa, com os sistemas certos, com o framework certo, para atender esses caras para oferecer o que a gente está oferecendo. É isso. Então, assim, é muito. A gente tá numa agenda empírica de precisamos pagar a folha todo mês. A galera trabalha pra caramba. É lei pra caramba. Sim. É resolução pra caramba, beleza. Mas o mundo tá girando. O mundo tá girando. Você tem medo que as previdências abertas... Não, cara, eu sempre falo, são produtos diferentes. Sim. O que a gente faz não é o que os caras fazem. Mas esses caras, eles estão sedentos para pescar no nosso aquário. Sim. Eles estão sedentos para fazer o que a gente faz. E se esses caras, com a maneira que eles entendem, comunicação, marketing, com o dinheiro que eles colocam, investem. Ali, que eles colocam por ter nisso. lucro, é natural que... Exato. Eles levantam uma operação dessa assim. Então, assim, a gente tem que fazer o dever de casa. E muita gente pode ficar, se não fizer, pode ficar pelo caminho. Então, o meu ponto é sempre em relação a o jogo ainda está bem favorável para as entidades fechadas pela história, né? O Edécio Brasil teve aqui no podcast e ele falou uma palavra que ninguém falou em nenhum podcast até hoje, que é o propósito. Sim. Eu não vi ninguém de entidade falar sobre propósito. O Devani falou também. O Devani falou. Mas vindo de uma entidade, né, o cara falar que o pilar número 1 é o propósito, isso é louvável, sabe? Isso é muito relevante. E faz... a turma que muitas das vezes está aqui nos ouvindo e nos assistindo, nos acompanhando, né? A gente sabe muito bem que é a turma que vai estar, muitas das vezes, preocupada com o fechamento e o pagamento da folha. Sim. Aquilo que você falou, né? Cumprir o momento da arrecadação. A pessoa que está lá no investimento, fazer a movimentação necessária, ali para mexer com carteira, para manter. Mas pouco de fato se fala, ou quando se fala em propósito, não traz... As pessoas, muitas das vezes, elas não se sentem pertencidas nesse propósito. É isso aí. E isso aí gera, de tudo que eu acho que você falou sobre Previdência 4.0, e tem uma coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente, é que para a experiência do participante chegar, nós que trabalhamos em entidade fechada de Previdência, ou fazemos parte, somos colaboradores de entidade fechada, nós também somos participantes. Sim. Então, se a gente trabalha com esse propósito, observando que o que eu estou fazendo, sim, tem uma finalidade, tem um bem maior, tem uma questão muito mais ampla, eu também vou usufruir disso lá na frente. E o que eu quero lá na frente? Como é que eu desejo isso? Fabinho, assim, quando eu falo de produto aderente, é tipo o seguinte, vou fazer uma analogia bem louca aqui. Tipo, imagina o seguinte, vamos falar do banco, né, que vamos dizer assim, que é um bench que a gente acaba fazendo naturalmente, né? O dinheiro tá lá, não sei o quê. Imagina que você tem um banco, que para você é difícil, as informações não tão, sei lá, vou falar de mim. Imagina que eu tô passando por isso no meu condomínio, inclusive. Eu tinha uma administradora que era toda digital. E agora tem uma administradora que é toda analógica, que manda o boleto do condomínio no papel. Cara, eu não abro minha caixinha do correio, assim, quase nunca, assim. E aí eu falei, tem que pagar o condomínio. Assim, não, mas calma aí, qual é esse? Aí tem que abrir, enfim, mudou toda a lógica. Eu acho péssimo imprimir papel, né, enfim, mas o ponto é o seguinte, imagina você tem um banco lá. Aí você fala assim, esse banco aqui, eu tenho dinheiro lá, meu dinheiro tá lá e tal. Aí você fala, você podia me mandar um informe aqui, eu fiz isso, o banco podia me avisar quando acontecesse isso, não sei o que lá. E o cara do banco fala assim,
Não, cara, mas a gente está fazendo o nosso trabalho aqui. O teu dinheiro continua aqui. E não sumiu, não. Ou seja, estou fazendo o meu papel. Peguei um Sim. voo. Puta, tu vai capotando daqui até Florianópolis. Aí o cara fala, não, mas a gente chegou, né? O avião não caiu. Eu vou voltar para Florianópolis, vamos isolar aí comigo. Isola. Que eu tô aqui, eu cheguei tem uma semana, mas eu tô na semana que vem. Não, É porque eu não gostei do capotando, entendeu? não. Vai capotando aqui. Você pega o voo da companhia, é um voo. Não tô falando da situação do voo em si, mas você vai num avião que, puta, tá totalmente defasado do que poderia ser. E aí o cara fala assim, não, mas o avião não caiu. Esse avião nunca caiu. Fica tranquilo que esse avião nunca caiu. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando da experiência que você teve. De ter vivido aquele E a momento. gente tá muito. Assim, eu escuto Agarrado a direto isso. falar, não, mas a gente nunca atrasou uma folha. Uma coisa que eu acho importante, e não menos importante, melhor ser dito, o nosso colaborador, a pessoa que se dedica dentro de uma entidade fechada de previdência complementar, que trabalha, que faz parte dessa comunidade, eu chamo que o nosso segmento é uma azeitoninha, e dentro dessa azeitona a gente está ali, todo mundo se esbarra, se conhece, de alguma forma vai estar vinculado. E quem for entrando começa a aprender e vai virando aquela... E a gente ainda pode fazer isso, né? Porque daqui a pouco nem isso a gente vai poder fazer. Exatamente. E isso é justamente porque a gente está chegando numa era um tanto quanto... as pessoas andam bem preocupadas, Maurício. Eu gostaria que você me dissesse, até porque você tem uma veia muito forte em tecnologia, com inteligência artificial. Inteligência artificial hoje vem sendo algo que a turma coloca como sendo talvez aí uma ocupação da cadeira dela, né? Eu particularmente não enxergo dessa forma. Eu enxergo como uma solução agregadora, né? Uma solução agregadora, algo que vai estar trazendo mais flow, um fluxo melhor para os colaboradores poderem trabalhar, entender exatamente o que eles fazem, porque a preocupação de apagar um incêndio, hora de uma migração que ocorreu há 3 anos atrás, mas que ainda tem resquícios. Entendi. Hora da legislação que é tão rígida, hora de ter que cumprir o que o regulamento está determinando e se preocupar, porque também temos ali juízes, como no nosso podcast também, o próprio presidente da Valia comentou que nós temos juízes que ainda dão sentenças por desconhecimento. Por desconhecimento, né? Então a gente está vivendo toda essa aceleração, as pessoas elas não têm condições, às vezes, né, de dar essa parada e falar assim, cara, eu faço parte de um ecossistema extremamente importante para a sociedade. Sim. Então, se a gente pensa numa previdência, e eu achei maravilhoso, ele botou logo Previdência 4.0, ele não passou por 2.0, não. Ele já foi lá para o 4. Se tem o 4.0, vamos embora para o 4.0, porque é a evolução e é a necessidade da gente, de fato, andar e fazer a turma que trabalha se sentir literalmente pertencidas e o quão elas são importantes para a sociedade como um todo. Cara, a gente tem, se eu não me engano, cerca de 10 milhões de pessoas cobertas pela Previdência Complementar. Sim. E a gente vai ter uma reforma da Previdência em algum momento. A gente não sabe se vai ser nesse governo, no próximo, etc. Mas assim, a gente vai ter que mexer em alguma coisa para que aquilo se sustente, né? E aí, pensando na população brasileira, dos RHs, aí, das profissões, na verdade, e dos RHs, a gente tem uma galera fora do jogo. Mas uma galera gigante. Sim. Gigante. Muita empresa que não... Então, assim, você pega os maiores fundos de pensão do mundo, todos eles, você acha que, salvo engano, assim, de 10, 8 deve ser de professor. Qual é o fundo de pensão que é professor aqui no Brasil? Nenhum. O que o professor tem hoje? Estou falando de uma carreira, tá, gente? Se a gente pegar... Não, qualquer carreira que tu tá falando, não. Tá falando da principal. Sim, aí, mas digamos, assim... do ponto de vista, é aquela... Médio. Mas professor, é legal continuar? É isso? Médico. Enfermeiro. É isso? Cara,
A gente vai ficar aqui. Então, assim, E que faz diferença também na vida da sociedade. exato, Vivem com um propósito exato, grande. exato. Então, assim, Vamos proteger. se a gente olhar o nosso papel no que por isso que a provocação do 4.0 é o seguinte: a gente deveria ou deve mirar um modus operandi que ele seja essencial para a vida do brasileiro. É isso. Esse é o ponto. Não é essa coisa de ficar, porque eu faço, porque eu não atraso minha folha, eu trabalho muito bem, eu comunico. Não, a gente tem que chegar num patamar, e eu brinco sempre, que é o seguinte: o dia que a minha mãe souber o que, que é um fundo A, um fundo B, uma Elos, uma Valia, uma Sim. Falou o Valueprev, nome, ela e falar, não, eu sei o que, reconheceu. que é, eu sei o que, Aham. que é. Um dia que, sabe assim, o dia que a gente normalizar Sim. o entendimento dessas entidades perante a sociedade, é que a gente chegou lá. Então, assim, para isso, a gente tem um caminho para Sim. fazer. E o que eu sempre provoco é de que a gente precisa, né, e a Previland, a gente criou a Previland também para ajudar as entidades nesse Sim. processo. Né? A gente, inclusive, está fazendo a questão da maturidade digital, por exemplo. Nada mais é do que isso. É um mapeamento de como a entidade trabalha e falar, olha, isso aqui tá ok, isso aqui tá por aqui, vai por aqui, vai por aqui, vai por ali, e é isso aqui. Isso. E aí, se a entidade quiser, a gente aprofunda naquilo num trabalho maior. Mas assim, a gente é o quê? É uma agulha no palheiro, assim, tipo. Não é o que a gente. Tem outros mecanismos da entidade fazer Sim. isso. Né? Outros milhões de formas. E uma delas é a inteligência artificial para conseguir identificar pontos, gaps Aham. e melhorias de processo. Aham. Né? Então, assim, aí indo para o início da tua pergunta. Inteligência artificial, cara, a minha filha, ela tem uma relação com inteligência artificial totalmente nativa. Aham. Ela fala com a Alexa todo dia, ela fala com a Siri todo dia, ela pesquisa coisa no TikTok, ela pesquisa coisa no ChatGPT e ela não dá Google em nada. E a nossa geração só mexe no É Google, verdade. É isso. né? É isso. Então, assim, é isso é cada vez mais, e assim, Maurício, sabe, a inteligência artificial, o pessoal já imagina hoje, né? O prompt do ChatGPT. Aham. Mas, cara, o Waze usa inteligência artificial. Canva, para quem usa IA. A IA está em um monte de coisa que está de outra forma. Aham. Tem RP que usa ChatGPT? Tem. De seguridade. E a Pesquisa. inteligência artificial, é bom só deixar claro, Maurício, que você está dizendo aí é importantíssimo. Quando a gente utiliza a IA para reconhecer possíveis falhas no processo, por Sim, exemplo, você está fazendo um processo de folha e você pulou uma etapa e a IA está ali é isso. preparada, é sobre isso, É porque isso. é para a turma ter O que que é? essa Bom, visão do que é IA. Nós não estamos falando do humanoides ainda não, que são ainda não. Falaremos humanoides, né, que são os humanos androides aí. como é que a galera usa hoje, assim, sendo prático, né? Hoje tem empresa, por exemplo, que está patenteando e vendendo prompt Sim. para inteligência artificial. Então, o goal desses sistemas é gerar prompt. Como é que eu gero, por exemplo, como é que eu ensino, vou falar do ChatGPT, que é o que todo mundo meio que me acessa, mas pode ser o Gemini, que é do Google, que também é free, Sim. enfim. Cloud. Como é que eu ensino para a inteligência artificial sobre o meu regulamento, por exemplo? Aham. Você tem que criar um prompt que Transcrever ali o vai ser mega regulamento. rebuscado Uhum. de várias formas para que ele entenda, para quando você pergunte para ele, para que ele te dê a resposta que você quer que ele dê. Aham. Beleza? Esse é um ponto. Aí pegando o teu exemplo. Eu quero validar uma folha. Você tem que dar um prompt explicando para ele como se valida Passo a a folha, passo. todos os passos,
Olha, essa verba eu multiplico por essa, divido por Isso, essa, não sei o que isso. lá, papapá, papapá, papapá. Beleza, na hora que você der o prompt, você vai mandar os dados para ele, bum, ele vai fazer. Ele vai validar para você. Agora, gerar esse prompt é simples? Não, não é simples, mas é uma vez só. Ou você vai lapidar isso, mas é um esforço finito, Aham. diferentemente de você ficar todo mês ali, validando aquele negócio com um humano que pode errar. Eu tinha uma chefe, a Guilmar. Sim, A sim. Guilmar falava, as validações que a gente faz, se toca o telefone, a pessoa já saiu do raciocínio. Aham. Então, assim, para mim, qual é o goal da inteligência artificial? É trabalho repetitivo. Trabalho repetitivo e mecânico, para mim, tem que ir para IA. Por exemplo, pesquisa. Eu falei de pesquisa de participante. Cara, pesquisa, você tem que ter um sistema em algum lugar, pegar isso, todas as perguntas dos participantes, jogar isso numa IA e falar assim, cara, me diz o que está acontecendo. Aham. Qual é o caminho? Ela vai Aham. te dizer. Claro, ela não vai te dar uma bala de prata. Ela vai te dar um direcionamento. Sim. Pode vir As IAs, elas estão ainda num processo, eu não sei direito os números, mas assim, são bilhões de parâmetros, Sim. mas talvez não sejam todos. A gente tem que É reolhar. necessário. Mas, cara, para e pensa. Se você tiver todos os questionamentos de todos os seus participantes numa base, e você joga nisso uma IA, e ela resume isso para você em Sim. segundos, olha o ganho operacional que você não tem. Então, se você faz isso uma vez por mês, e se você tiver 12 planos de ação, mesmo que gerado por chat GPT, você vai ver exatamente onde você está. Você vai olhar para ver, cara, a gente está nesse momento aqui pela visão dos participantes. Então, Verdade. assim, Verdade. puta, aí eu posso ficar aqui até amanhã falando de, inteligência artificial para transcrever áudio de telefone, para botar isso em texto, para jogar nessa pesquisa, para gerar o teu plano de ação. Aham. Tem uma série de coisas que dá para ser feita, E né? a gente aqui, diga-se de passagem, não é para ficar abraçando a inteligência artificial para substituir o Não, colaborador, o calor humano ao participante, ao assistir. Não é isso, gente. Nós estamos falando justamente de mitigar performance. isso aí, mitigar risco e performar melhor. É. Poder performar. Que é uma dor muito grande dentro das entidades hoje, é você ter pessoas trabalhando, executando atividades, às vezes Isso. trabalhando 12 horas por dia, e no final ele fala, caramba, e o propósito mesmo? Alguém falou sobre propósito, eu não Exato, sei. exato. Ele- Porque o cara é o analista, né? O É isso analista aí. de seguridade. Cara, esse cara, ele hoje, na minha visão, ele é ele acaba não fazendo o trabalho de analista, ele acaba fazendo o trabalho de executor Ele ali, muitas vezes. executa, exato. Entendeu? Então, assim, ou validador, ou revisor, mas não é Aham, analista, ele não é um analista. Então, assim, eu percebo. Eu conheço vários analistas mesmo tá. de seguridade, que são pessoas que a gente fica num debate que muitas Aham, vezes não acaba. E eu falo, cara, tá vendo? Esse é um trabalho de análise de seguridade em cima da tua realidade. sim. Puta, faz sentido isso aqui? Deixa eu ver quantos caras tem aqui. Então, assim, essa parte do operacional, ela tende a passar por esse espectro. Assim, a IA tem muito a contribuir com isso, na minha Sim, visão. sim. Não vai perder, acabar os humanos, não é nada disso. Só que, assim, não faz sentido a gente ficar planilhado ali, É, enfurnado numa planilha, no mundo da inteligência artificial. Ninguém mais vai trabalhar assim. já nessa nova E concepção. aí, cara, tem o ponto que para mim é um ponto que a palavra nova que é o custo, que quando a gente tiver esse movimento eu vou falar aqui de reforma na Previdência, mas assim, cada vez mais isso vai ficar colocando as entidades concorrendo umas com as outras, Uhum, cara, desculpa, mas a palavra que vai fazer diferença é custo. sim, Eu tenho uma caneca para vender, você tem uma. São iguaizinhas, fazem a mesma coisa. Qual o cara vai comprar? A que custa melhor. Que custa mais. exato. É o Então, custo assim, menor. não tem muito jeito. Então, quando a gente fala de custo, a gente está falando de custo de operação, a gente está falando do custo do produto, custo vai virar. O patrocinador, ele vai querer saber, ele está começando a questionar custo. Uhum, E ele falou, pô, mas calma aí, eu tenho uma empresa que é parecida com a gente, que também é patrocinadora uhum, e gasta 1/6 do que eu gasto. Isso vai vir para a mesa. E o custo, a gente precisa entender custo operacional, que é um trabalho que a gente também faz na Previland,
de consultoria, de mapeamento, de melhoria de processo, Sim. que é não é olhando o custo. Quando eu falo custo, eu estou falando do custo de horas, porque o custo de você colocar um gerente fazendo um trabalho operacional tem o homem-hora do gerente, Sim. mas tem o custo do que ele tá deixando de fazer taticamente para a entidade. E que seria ali estrategicamente o cara que poderia contribuir para a inovação, para a melhoria, para entender o que o participante precisa, Sim, o que ele quer. Olha só, a gente começa aqui, sim, vem para essa ponta, onde a gente chega a voltar a falar sobre custo, e a gente percebe que aqui nessa ponta, se você melhorar todas as outras que a gente iniciou sim, falando, exato. comunicação, atender o participante, tecnologia, vai ser de fato. Eu não tenho nada contra, por exemplo, um diretor meter a mão na massa. Eu não tenho esse problema. Aham. Eu tenho um problema. Agora, não é que eu tenho um problema, vai. Mas assim, se a gente está falando de uma entidade que tem um corpo operacional, que Sim, tem todos os cargos, esse cara não tem que meter a mão na massa. é isso. Né? Que se você tem, né, uma pá de gente para fazer as coisas, ele não tem que meter a mão na massa. Então, assim, quando eu falo custo, é custo disso, né? Sim. Porque se você tem entidades muito enxutas de multinacionais que têm o processo terceirizado, né, num BPO, de repente, e tem lá 5 pessoas, 4 pessoas. Verdade. O diretor ali, ele acaba tendo um papel revisor e tal. Tudo bem. Faz parte, assim, é um custo esperado, é isso que eu estou querendo dizer. Sim, sim. Agora, se você pega Está precificado, está você, ali. você pega uma operação interna e desloca isso, cara, tem uma coisa errada, tem uma coisa muito errada. É, Entendeu? Então, assim, então custo, de alguma forma, a gente precisa entender. E aí eu estou falando de custo de sistema, de custo de operação, sim, de custo imensurável. sim. Por quê? Porque no momento que a gente está lançando produtos novos, querendo que a minha mãe conheça a marca do fundo de pensão, Sim, né? Achando entendendo que a gente precisa agora, sabe, reverberar para o mundo inteiro. Cara, no varejo, a gente só vai conseguir fazer isso investindo. Não tem jeito. é. A Coca-Cola mete, sei lá, acho que 3,4 bilhões de dólares a cada 3 anos na marca. Aham. E vende 2 É bilhões de isso. lata de Coca por dia. Então, assim, é uma coisa que dá certo e os caras continuam botando dinheiro. E a Coca-Cola é conhecida mundialmente. Sim. Então, assim, não adianta a gente achar que a gente não colocando dinheiro em comunicação e marketing, que a gente vai ter isso. Não vai. Tem que botar dinheiro, tem que botar muito dinheiro. É preciso, cara. E a gente bota muito dinheiro em coisas que Sim, são, para esse cenário, irrelevante. sim. Então, quando eu falo do custo, é mostrar o que traz. Assim, é botar uma lâmpada no que pode trazer resultado, no que não pode trazer resultado. Eu não conheço nenhuma entidade hoje que tem indicador eu não conheço, tá? Pode ser que tenha. De que tem indicador, métrica de taxa de conversão, de custo de cliente, e falando essa coisa de custo, né, que é o custo de cliente, custo de aquisição e tal. Um cliente ativo hoje no Nubank, custo de aquisição, o Éder no debate falou que custa $1. $1 custa o custo de aquisição do Nubank. E um cliente ativo do Nubank custa $9,6 por ano. Uhum. Um assistido custa R$6.000 por ano. Então, assim, tem uma coisa muito errada no nosso custo. A gente, se eu não me engano, eu peguei esses dados na Inside Pensions, no Inside System, no sistema da Aham. Inside Pensions. Na verdade, e aí o dado de 23 é 4,2 bi, se eu não me engano, de despesa. E isso gera um custo de R$6.000, dá um custo de R$1.050 por participante, fazendo uma conta fria. Mas se a gente pegar só ativo assistido, acho que dá 1.200 por ano e assistido dá R$6.000 por ano. Então, assim, é um número É altíssimo. altíssimo. Então, Fica. a gente, isso depõe contra a gente. Sim. Acaba não colaborando. Maurício, estamos chegando ao fim
Pô, do nosso Prevcast, que poderia durar horas e o mais mais longevo da horas, história. o mais longevo da história. Mas acho que não menos importante a gente também falar sobre, aqui para finalizar, saúde e previdência. Como é que está? Na Previdência 4.0, a saúde ela tem que andar junto, né, Não tem ô jeito, Maurício? não tem Se jeito. não andar, não. Eu acho assim, quando a gente fez a Previland, pensou, né? Um dos motivos era justamente, a gente teve uma dúvida grande em relação ao nome Previland, justamente porque a gente queria falar de convergência Aham, dos segmentos de previdência, saúde, seguro, investimento e educação, né? verdade. E aí, o que que acontece? Se você, eu costumo dizer que o maior ofensor da previdência hoje na vida do aposentado é o plano de saúde. Aham, Então, o cara, quando ele se aposenta, ele está lá no patrocinador bonitão. O patrocinador está custeando, tem 1 milhão de vidas lá, ela paga um valor por vida, acaba custeando o plano de saúde daquele cara, da família dele, ele está vivendo. Puta, tá lindo, eu vou receber ali, pô, sei lá, 10 mil reais de aposentadoria. Só que aí, quando ele se aposenta, a patrocinadora fala, cara, bicho, eu não tenho mais nada contigo, sim. segue tua vida. Alguns fundos têm os planos assistenciais, mas a maioria não tem, né? Então, de uma maneira geral, você pega um cara que está se aposentando, ele tem que correr atrás de um plano de saúde. Esse cara ele já tem mais ou menos uns 55 a 60 anos, mais ou menos, né? Sim. Quanto é que custa um plano para uma família de 2 pessoas mais ou menos com essa idade, que o cara pode ser casado, ter 2 filhos, um filho? Eu soube ontem para um tio meu, ele paga, só para você ter uma noção, assim, são 7 mil reais. Então, Ele e a esposa. então 3.500 para cada um. 7 mil reais. Esse cara que ganha 10, ele fica com 3. Ele pagou o condomínio e acabou. Pagou o condomínio. Ele vai viver com o dinheiro do INSS. O dinheiro que vamos dizer assim, da despesa variável dele vai ser o dinheiro que ele vai ter para juntar, se ele quiser juntar, É, vai ser o dinheiro do INSS. Então, assim, o grande ofensor do orçamento do teu tio, com certeza, é o plano de saúde. não tenha dúvida. É. Então, o que eu acho sobre isso? Eu acho que os fundos de pensão têm um papel de se aproximar das soluções de saúde. Eu acho que isso vai acontecer. Não sei de que forma isso vai acontecer. Nos Estados Unidos a gente tem a figura das HSAs, Sim. que seria uma coisa análoga a um plano CD para serviços de saúde, Uhum. mas aí tem uma parte de risco envolvida também que, na verdade, algumas coisas ficam nesse saldo de conta do cara e quando a coisa é mais séria ele vai para um plano maior, vamos dizer assim, que aí sim é um mutualista. Mas, puta, isso impede do cara fazer... eu já vi isso, né? Ah, eu fiz uma ressonância, mas eu não gostei, não vou fazer outra. Então, assim, eu tô falando de saúde preventiva, eu tô falando com saúde, Você falou tudo agora. usar o Fiz uma plano de forma ressonância. consciente. Vou fazer mais uma. Tem gente que, inclusive, diz assim: é sempre bom uma segunda opinião de médico É, e ir num outro para poder. e vai usando o E vai plano. usando o plano. Vai usando. E aí só quem se custa é de todo mundo. Então, na minha visão, o que eu acho que pode acontecer? Eu acho que o modelo de plano de saúde individualizado pode emergir nessa... Os planos de saúde nesse modelo também estão sucumbindo. E tem as health techs. Então, eu acho que eu não sei exatamente o que vai acontecer, eu só sei que essas informações elas vão se encontrar. Sim. Elas vão, por uma necessidade de todos, dos segmentos e das pessoas. As pessoas vão viver mais, a gente vai ter novos, vamos dizer assim, com o advento do 5G e da robótica, a gente vai ter novos players de saúde oferecendo serviços, produtos para as pessoas. Na minha visão, a gente vai poder ser operado por um cara que está na China, por exemplo. Você vai entrar na sala, vai ter sei lá, não um enfermeiro, mas um cara que, tipo o cara que te auxilia ali no raio-x. Vai ter um cara daquele, vai te colocar numa máquina e quem vai te operar vai ser um cara lá de não sei de onde.
que esse cara pode ser um cara de uma empresa que não é um plano de saúde. Sim. Pode ser da TIM, sei lá. Entendeu? Eu acho que isso pode acontecer. Eu acho mesmo que isso pode acontecer. E eu acho que essas informações elas vão se encontrar. E o que a gente. Tá, Maurício, mas o que a gente faz com isso? Na minha cabeça, hoje, a gente deveria estar falando com todas as health techs que tem no mundo. O que eu consigo fazer? Aí, de novo, entrar dados, entender quem são os caras. Puta, faz Exato. sentido eu ter uma telemedicina. O meu pai está usando telemedicina. Eu gosto de usar sempre. O meu pai é o velho clássico. Aham, Ele odeia URA, odeia celular. aham. Ele fala que a internet tem que acabar, sabe? Ele é o clássico. Então, assim, ele está usando Telemedicina. telemedicina. Cara, ele liga toda hora para telemedicina. Tô com uma dor aqui. Se a dor vier para cá e fala, não, agora a dor tá aqui, tá? Pra usar, pô. Então, assim, ele tem essa necessidade de Aham. falar com alguém. Então, assim, faz sentido? Eu falei, pai, não é, né, explicando para ele, mas assim, o que é toda a emergência que você vai usar na telemedicina? Talvez não. Sim. Eu já usei telemedicina. Às vezes você quer só, sei lá, você comeu um negócio estragado na rua. Aham. Puta, faz sentido você ficar 3 horas na emergência para chegar pro médico e falar, não, eu só tô enjoado aqui, queria uma ajuda para tomar um remédio, para você não se automedicar. É. Aí o cara fala, cara, toma isso aqui. Aí você, pô, aí a telemedicina resolve para isso, entendeu? Exato. É claro, tem coisa que o cara você tem que ser avaliado pessoalmente. Mas, de alguma forma geral, eu acho que os fundos de pensão deviam estar falando com todas as health techs, todas, Sim. para entender, dentro da tua realidade, É. o que faz sentido de você, muitas vezes, testar. É importante. Cara, que seja o GPIF, que é um fundo de pensão do Japão, gastou, se eu não me engano, acho que 70 milhões de dólares de compra de startup. Eles compraram não sei quantas health techs. O que eles vão fazer com aquilo? Cara, eu não sei o que eles vão fazer. Você pode olhar, puta, eles estão impulsionando a economia, que eu acho que é um dos motes, mas assim, eles estão comprando uma empresa que pode trabalhar para eles do ponto de vista mercadológico ou para atender os próprios participantes. Aham. Então, assim, tem uma série de possibilidades. Eu só acho que a gente deveria estar falando com esses caras. A gente deveria estar entendendo. Tipo assim, tem fit. A previdência com a saúde, e a gente deveria estar conversando ou com grandes players ou para entender de que forma a gente consegue oferecer um serviço que não ofenda o orçamento do teu tio. É isso. Maurício, eu quero agradecer. Infelizmente, eu não pude participar do debate que ocorreu, mas, caramba, ter aqui a oportunidade de falar sobre Tá o vendo? debate, eu e você, junto ao seu lado aqui, É um debate personalité. personalité, melhor que tem, não vai existir. Então, obrigado, Maurício, acho que valeu a pena. Você que está aí nos ouvindo e nos assistindo, continue nos acompanhando. Continue, porque vem novidade por aí. Muita novidade. Um abraço. Valeu. Valeu!